Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos. Hoje falaremos sobre algumas ferramentas da estatística descritiva e para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Sebrasp, a qual foi cobrado agora no ano de 2025. Vamos então para o enunciado. A tabela a seguir apresenta as medidas de condutividade elétrica de água em 5 diferentes pontos de um local de captação para abastecimento humano. A partir das informações apresentadas na situação hipotética precedente, assinale a opção correta. Bom, infelizmente não vai ter jeito, tá, pessoal? Para responder essa questão aqui com segurança, nós vamos ter que testar todas as alternativas. É claro que se chegou na alternativa correta, a gente para, tudo bem? Mas agora vamos ter que testar todas as alternativas. Vamos começar pela alternativa a qual diz a mediana dos valores medidos na condutividade elétrica é igual a 110. Pessoal, imagina uma barra de chocolate. Para encontrar a mediana dessa barra de chocolate, é só você ir ao meio, tá? Por quê? Porque metade das informações estarão ao lado direito e metade das informações estão ao lado esquerdo. Então, esse meio aqui representa exatamente a mediana. Pessoal, antes de calcular a mediana, o que é importante? Colocar todas as informações em rol, ou seja, do menor para o maior, ou então do maior para o menor. Eu prefiro fazer do menor para o maior, tá? Então, se você pegar aqui, o menor valor vai ser 100. Depois vamos ter 110, 120, 130 e por último 140. Lembra, pessoal? A mediana está geometricamente no meio. Então, se você for observar, o 120 ele está geometricamente no meio. Por quê? Metade das informações estão ao lado direito e metade das informações estão ao lado esquerdo. E o 120 ele está geometricamente aqui no centro, tá? Então, logo, o 120 representa a mediana. E a banca falou que a mediana é igual a 110. Não, não tem nada a ver com 110, é 120. Então, a alternativa A, nessa brincadeira, dançou. Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: para calcular o desvio padrão dos dados de condutividade elétrica, basta calcular a média ponderada e elevar ao quadrado. Pessoal, antes de mais nada, tá? Não é o caso dessa questão, mas eu vou trazer um contexto a qual a Sebrasp coloca muita gente aí para dançar. Por quê? Porque ela coloca uma pegadinha sutil, não uma pegadinha sutil, ela coloca uma informação, né, um pouco sutil e os candidatos têm que perceber essa malícia aqui da Sebrasp. Bom, olha só o que diz no enunciado. O enunciado diz o seguinte: a seguir são apresentadas medidas de condutividade elétrica de águas em 5 diferentes pontos de um local de captação. Opa! Então, subentende-se o seguinte, pessoal: se nós temos um local de captação e foi retirado, né, recolhido, ou medido 5 pontos diferentes, tá? Significa que a gente não está medindo todo o espaço, nós estamos medindo apenas alguns pontos. Então, esses pontos aqui, esses pontos representam então a amostra. Por que eu estou falando isso? Porque ao calcular o desvio padrão, você tem que levar em consideração o quê? Você tem que levar em consideração a amostra, ok? Então, se você tem que levar o desvio padrão, vocês têm que considerar a amostra. Você tem que fazer aquela pequena correção, aquele fator de Bessel. Vamos para o que a banca propôs. Ele propôs o seguinte: para calcular o desvio padrão dos dados de condutividade elétrica, basta calcular a média ponderada. O que é a média ponderada? É o somatório dos elementos multiplicado pelos pesos, tá? Dividido então pelo total dos pesos ou então o total das frequências. Isso aqui é a proposta que ele trouxe. Depois você vai fazer tudo isso aqui e elevar ao quadrado. Só que cuidado, pessoal, está totalmente equivocada, porque uma das maneiras de se calcular o desvio padrão pode ser essa aqui, ó, somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado dividido por n menos 1, tá? Só que dentro de uma raiz quadrada. Ou você pode calcular o seguinte: você pode fazer n dividido por n menos 1, que multiplica média dos quadrados menos o quadrado da média. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, observa que essa situação aqui ela é totalmente diferente das situações apresentadas abaixo.
Então, logo, esta afirmativa B, ela também está errada. Vamos para a alternativa C. A alternativa C, ela diz o seguinte: considerando-se os pesos 1, 1, 2, 1, 1 para os pontos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente, o valor da média ponderada da condutividade elétrica será tal. Então, ela quer a média ponderada. Então, ele quer respectivamente, né? Então, você vai ter 1, 1, 2, 1 e 1. Como que se calcula a média? A média é fácil, pessoal. Você vai pegar o somatório dos elementos, vai multiplicar pelo peso e vai dividir pelo total dos pesos, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui é a nossa variável, né? E vamos multiplicar pelo peso. Então, vou fazer aqui, 1 vezes 140 é o próprio 140. 1 vezes 120 é o próprio 120. 2 vezes 130 é fácil, é 260. Ficou em dúvida? Você faz o seguinte, eu falo que é fácil porque eu já estou acostumado, né? Mas vamos lá. Então, você fazer 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1, 2, dá 260. 1 vezes 100 vai ser igual a 100, 1 vezes 110, 110. Bom, então aqui vai ficar 0. 4 mais 2 dá 6, 12 e 13. Coloco 3 e sobe 1. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Então, a média ponderada vai ser 730 dividido por 1, 2, 4, 5, 6. Ó, você tem que somar o total de pesos, tá? Não o total de elementos. Aqui nós temos que levar os pesos em consideração. Então, vai ser 730 dividido por 6. 730 dividido por 6. Eu sei que 1 vezes 6 dá 6. Para 7 falta 1. Desce esse 3 aqui. 2 vezes 6 dá 12. Para 13 falta 1. Desce esse 0 aqui. Eu sei que 1 vezes 6 dá 6. Para 10 falta 4. 4 não dá para dividir 6. Coloca uma vírgula e um 0. 6 vezes 6 dá 36. Para 40 falta 4. Ainda parei por aqui, tá, pessoal? Então, encontramos aqui uma média de aproximadamente 121,6. Observa que 121,6 está bem abaixo de 221, tá? Está bem abaixo. Então, logo, esta afirmativa C, a alternativa C, ela também está errada. Vamos para a alternativa D, a qual fala: o valor medido num ponto ciclo pode ser considerado um outlier. Pessoal, quando se fala em outlier, a melhor maneira de a gente se safar dessa situação é pedir ajuda aqui para o nosso box plot. Só lembrando que quando se fala em box plot, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter o nosso limite, ou melhor, deixa eu colocar aqui em cima. Nós vamos ter o nosso limite inferior, nós vamos ter o nosso quartil número 1, quartil número 2, que é a mesma coisa que a mediana, o quartil número 3, e aqui nós vamos ter o nosso limite superior, tudo bem? Bom, antes de mais nada, vamos ter que colocar todas essas informações aqui em rol, ou seja, do menor para o maior. A mesma ideia da mediana, quando você fala em separatrizes, quartis é uma medida separatriz, assim como a mediana, então não tem jeito, tem que colocar as informações em rol. Então nós já fizemos. Ó, em rol ficou 100, 110, 120, 130 e 140. Pessoal, a mediana aqui nós já havíamos calculado na alternativa A, nós sabemos que a mediana é igual a 120, certo? E o quartil número 1, pessoal, o quartil número 1, ele é a mediana da mediana, tudo bem? Então, se aqui nós temos dois elementos, o quartil número 1 vai estar entre 100 e 110, tudo bem? Sabendo que vai estar entre 100 e 110, aqui você vai ter que calcular o ponto médio. Eu não quero falar muito sobre ponto médio, não agora nesse vídeo, deixa eu só fechar meu WhatsApp. Não quero falar sobre o ponto médio nesse vídeo, mas basicamente a fórmula do ponto médio é limite inferior mais o limite superior dividido por 2, tá? Então aqui, quem já tem um pouco mais de experiência vai perceber que o ponto médio vai ser igual a 105. Como que eu cheguei no 105? Eu fiz o seguinte, eu fiz 100 mais 110 e dividi por 2, tá? Então, 100 mais 110 vai dar 210. 210 dividido por 2 vai ser, então, 105. A mesma coisa aqui, pessoal. O ponto médio entre 130 e 140 vai ser 135. É o ponto médio, tá? Que você tem que levar em consideração. Então, nós temos como ponto médio aqui o valor de 105 e o ponto médio aqui de 135.
Agora, para calcular se o valor é outlier ou não, para calcular se o valor é outlier ou não, se você for considerar um limite inferior, o outlier é qualquer valor que está abaixo aqui do limite inferior. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o quartil número 1 menos 1,5, que multiplica o intervalo interquartílico, ou seja, a distância de 135 até 105, ou de 105 a 135, que dá igual a 30, ó. 105, 115, 125, 135. Ó, então, nós estamos considerando essa distância aqui. Ou melhor, deixa eu só colocar aqui intervalo interquartílico. Espera aí. Ó, intervalo interquartílico. Tá bom? Então, vamos ficar com 105 menos 1,5, que multiplica 30. Então, vamos ficar com 105 menos 105, que multiplica 30, é fácil. É só você fazer 3 vezes 5 dá 15, coloca o 5, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com 4. E esse zero que está aqui vai vir para cá. São uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda, uma casa. Então, ficamos com 45. 105 menos 40, 105 menos 45, 105 menos 45, 5 menos 5 dá 0, 0 menos 4 não dá, peguei emprestado, aqui fica 0, aqui fica 10, 10 menos 4 vai dar 6. Então, ficamos com 60. Então, nosso limite inferior aqui é 60. Qualquer valor abaixo de 60 é considerado outlier, tudo bem? A mesma coisa podemos fazer com o limite superior. Não vou fazer nesse vídeo, mas a fórmula é essa aqui, ó. Vamos ter Q3 mais 1,5, que multiplica o intervalo interquartílico. Tá? Mas ele falou aqui do ponto 5, por isso que eu só vou focar aqui só no limite inferior. 105 é igual a 110. 110 é um valor que está entre o quartil número 1 e o quartil número 2, ó. 110. Então, não há a menor possibilidade de 110 ser considerado outlier. Para ser considerado outlier, ele teria que ser um valor abaixo de 60, mas não é o caso, tá? Então, com isso a gente consegue concluir que esta alternativa D ela está errada. Observa, pessoal, que só de você ter montado esse box plot aqui, você não precisaria passar por esse monte de cálculo. Era só você ter feito o limite, o quartil número 1, e você ter feito 110. Você ia observar que o 110 é um valor que está entre o quartil 1 e o quartil 2, então jamais poderia ser considerado outlier. Mas nós demonstramos na prática que qualquer valor para ser considerado outlier tem que ser abaixo de 60. Tudo bem? Perfeito. Então vamos para a alternativa E. A alternativa E nos diz o seguinte: o valor médio obtido para essas medidas de condutividade é 120. Lembre, a média, nós vamos ter o somatório dos elementos dividido pela quantidade. Bom, pessoal, somatório dos elementos. Vamos ter que somar aqui, ó. Aqui vai ficar 0. Aqui 4 mais 2, 6, 9, 10. Coloca o 0 e sobe 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 600 dividido por 5 pontos. 600 dividido por 5, eu sei que 1 vezes 5 dá 5, para 6 falta 1, desce esse zero aqui. 2 vezes 5 dá 10, para 10, 0. E esse zero que sobrou vai vir para cá. Ficamos então com 120, tá? Então, a nossa média é 120, logo o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa E. Eita, questãozinha, né, bem assim, que traz bastante conceitos aqui com relação à estatística. Mas, pessoal, deixa eu te fazer um convite. Caso você queira se aperfeiçoar mais nessa parte de média, média ponderada, outliers, desvio padrão, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!